Senhor, portanto, nos dê clareza de raciocínio, compreensão, para que possamos tranquilizar o nosso coração com relação a esses pontos. Em nome de Jesus. Amém. Pois não, fala. Gente, eu esqueci uma coisa e eu queria pedir a vocês, assim, eu sei que eu já pedi muito, mas eu queria que na semana que vem você pudesse incentivar não apenas a todo mundo vir, mas a trazerem visitantes. E eu vou explicar por quê. Vai ser a semana que antecede o Encontro da Fé Reformada, e a gente vai ter o privilégio de ter pregando aqui com a gente. O pastor Augusto vai dar a escola dominical, e quem vai estar pregando aqui para a gente é o pastor Renaud. Eu não sei dizer o sobrenome dele, que é muito difícil, mas ele é o pastor da Mosaic, da igreja Mosaic aqui, parceiraço nosso, e eu gostaria que todos pudessem estar aqui para ouvir. Ele tem uma palavra que certamente vai ser muito edificante para o coração da gente. Obrigado, pastor. Queridos, o tema da nossa aula hoje é sobre batismo, e nós vamos entrar naquelas questões mais difíceis, especialmente a questão do batismo de crianças. Então, e depois nós vamos dar oportunidade para perguntas e respostas. Bom, esse é um dos assuntos mais polêmicos entre os evangélicos, e todos os evangélicos concordam que o batismo foi instituído por Jesus. Todos concordam que o batismo não salva, estou falando dos evangélicos, e todos os evangélicos concordam que o batismo tem que ser administrado com água ou em água e em nome da Trindade. Mas existem discordâncias quanto ao simbolismo do batismo, o que vai afetar a sua forma, imersão, aspersão ou afusão, e também existe discordância com respeito a quem ele deve ser administrado, se somente adultos ou se crianças também. Eu não pretendo nessa aula esgotar esse assunto, que já é objeto de debate na igreja há séculos, mas pelo menos deixar claro qual a visão do pensamento reformado a respeito desse assunto. Afinal, nós estamos numa igreja reformada, é importante que nós todos estejamos na mesma página a respeito disso, e o que eu vou trazer para vocês é o posicionamento geral dos reformados, com poucas exceções. Vamos começar com a finalidade do batismo. O batismo foi instituído pelo Senhor Jesus. Ele não é uma invenção nossa, ela não é a criação da igreja através dos séculos, mas tem origem no mandato de Cristo, quando ele ordenou aos seus discípulos que fossem pelo mundo pregar o evangelho e batizar todo aquele que cresce. E, portanto, até a vinda do Senhor Jesus, até o final dessa dispensação, como nós a conhecemos, o batismo vai continuar válido e sendo aplicado a todos aqueles que se aproximam da igreja. O batismo é um rito de iniciação. Isso aqui é muito importante você ter em mente. O batismo é um ritual pelo qual a pessoa é solenemente admitida à igreja visível de Cristo. Lembra a distinção que a gente faz em teologia entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é composta de todos os salvos que já morreram, estão vivos e que ainda vão nascer. E que é invisível exatamente porque os que já morreram eu não vejo, e os que virão também eu não vejo. E os que eu estou vendo, eu não tenho certeza de quem é e quem não é de Cristo. Por isso que o nome é Igreja Invisível. Essa igreja invisível, ela se expressa em igrejas visíveis locais, como, por exemplo, essa igreja aqui. Ela é uma expressão visível da igreja invisível. Então, como é que qual o rito de iniciação, ou qual é o processo pelo qual uma pessoa entra numa igreja visível? A resposta é pelo batismo. O batismo é o ato de iniciação pelo qual você se identifica com a igreja e declara ao mundo: eu sou evangélico, eu sou cristão, pertenço a essa igreja, que entendo é uma expressão da igreja de Cristo. No Antigo Testamento, só para começar a fazer o paralelo, esse rito era a circuncisão. Para que alguém fosse parte do povo de Israel, ele tinha que ser circuncidado. Então, as crianças eram circuncidadas aos 8 dias,
E se alguém adulto, um grego, um romano, quisesse participar da nação de Israel, ele tinha que ser circuncidado também. Então, a circuncisão era, no Antigo Testamento, o meio pelo qual alguém entrava no povo de Israel. E no Novo Testamento, a partir de Cristo, esse rito é o batismo. Pelo batismo, a pessoa se torna parte do povo de Deus. O batismo também funciona como selo da aliança que Deus tem para conosco. É uma maneira visível de alguém expressar que é um discípulo de Cristo. Deus tem uma aliança conosco em Cristo Jesus, e como toda aliança no Antigo Oriente e também nos dias de hoje, o símbolo dela é o batismo. Eu sou casado e o símbolo dessa minha aliança e o símbolo do meu casamento é essa aliança que eu carrego no dedo, e minha esposa também. Então, toda aliança traz um símbolo. Deus tem um símbolo conosco e o sinal dessa aliança é o batismo. O batismo, então, funciona como um símbolo daquilo que Deus faz para nos salvar e que todos nós recebemos como promessa. E aqui vem a questão do simbolismo. O batismo simboliza lavagem da culpa. Isso aqui são símbolos e significados que a gente encontra no Novo Testamento. O batismo significa, a figura do batismo, a lavagem dos nossos pecados, da impureza dos nossos pecados, o perdão desses pecados, a regeneração, a morte para o pecado, o ressurgimento para a vida. E funciona, isso aqui é um detalhe bom, o batismo funciona como uma marca da separação visível entre a igreja e o mundo. Então, o que é que me separa do mundo? Eu sou batizado em nome de Jesus Cristo, a quem eu professo ser o único Senhor e Salvador. O mundo não crê nisso, portanto não recebe essa marca. O batismo nos separa do mundo num certo sentido. Considerando o significado do batismo e suas finalidades, como eu disse acima, é evidente que a igreja deve praticar o batismo enquanto ela existir. Deixe-me ver algumas passagens bíblicas aqui, daquilo que eu falei. Mateus 28, 19 a 20, Jesus disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Romanos capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo, falando de Abraão, disse assim, que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Paulo está se referindo lá a Gênesis capítulo 15, a Gênesis 17, quando Deus instituiu a circuncisão como sendo o símbolo da aliança entre ele, Abraão, e os seus descendentes. E aí todos os homens da casa de Abraão foram circuncidados, todos eles, inclusive Abraão, já idoso, foi circuncidado. E quando Isaque nasceu, o filho da promessa, ele aos 8 dias foi circuncidado também. Em 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Gálatas 3, 27, todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Tito capítulo 3, verso 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É isso que o batismo significa, essa lavagem, essa regeneração que Deus opera naqueles que são seus. E no dia de Pentecostes, quando a multidão perguntou a Pedro o que é que devia fazer para ser salva, Pedro respondeu, Atos 2, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essas são algumas passagens do Novo Testamento que falam da realidade do batismo, da necessidade do batismo, que o batismo foi instituído por Cristo e que ele deve ser praticado pela igreja, e que todo aquele que crê no Senhor Jesus deve ser batizado. De vez em quando eu encontro gente me perguntando, eu sou crente em Cristo, mas eu tenho que me batizar? Sim,
é claro, é uma instituição de Cristo, é uma instituição que foi feita pelo Senhor Jesus, uma ordenança dele, e nós devemos cumpri-la. Vamos ver agora algumas, isso aqui eu estou falando da finalidade do batismo, é a primeira parte da minha aula. Agora, a segunda parte, as características do batismo. Eu vou entrar no assunto da seguinte maneira: para ser considerado válido, o batismo deve cumprir 3 requerimentos. Presta atenção aqui. Primeiro, ele tem que ser feito em água ou com água, uma vez que ele representa a lavagem dos nossos pecados. Então, a água simboliza isso. Então, ele tem que ser feito com água ou em água. Segundo, tem que ser feito em nome da Trindade. Nós ouvimos como Jesus ordenou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo ele tem que ser feito no nome das 3 pessoas da Trindade. E terceiro, ele deve ser feito por um ministro do Evangelho devidamente consagrado e ordenado como pregador da palavra. Como o batismo ele é o símbolo de que você pertence a uma igreja, determinada igreja, você se tornou membro daquela igreja, esse batismo para nós só é válido se a igreja é uma igreja cristã verdadeira. Se você se batizou numa seita, então não foi batizado por um ministro do verdadeiro evangelho. Por isso nós não aceitaríamos esse batismo. Teria que ser feito por alguém que é membro ou que é ministro, é pastor de uma igreja reconhecidamente evangélica, porque o batismo, ele identifica você, ele liga você àquilo ali. Onde é que você foi batizado? Foi batizado nas Testemunhas de Jeová, que todo mundo, com os mormons, que todos os evangélicos reconhecem como seitas. Então, a gente diz, esse batismo foi feito com água, foi feito em nome da Trindade, mas não numa igreja reconhecidamente evangélica. Então, ele não tem validade para nós, não tem. São 3 coisas: água, Trindade e verdadeiro evangelho, porque o batismo representa exatamente essa conexão que você passa a ter com essa igreja. Bom, quanto à forma ou maneira de administração, a maioria dos reformadores entendeu que a aspersão ou a efusão são legítimos. Isso aqui é um dado histórico. Quando teve a reforma protestante, a grande maioria dos reformadores, Calvino, Zwinglio, Knox, Bucer, todos eles, o próprio Lutero, todos eles entenderam que o batismo é corretamente administrado por aspersão ou afusão. Aspersão é você derramar água sobre a cabeça. E efusão é você salpicar, isso aqui não é comum no Brasil, mas você salpicar água na cabeça da pessoa. Isso é comum na igreja oriental. A igreja ortodoxa oriental batiza por afusão, né? Joga água na cabeça assim. Por que eles fazem isso? Porque no Antigo Testamento, quando tinha os rituais de purificação, o sangue era salpicado no livro da lei, era salpicado sobre o propiciatório, que era a tampa que cobria a arca, e enfim, sobre tudo mais que era pretendido tirar culpa. Então, eles acham que a fusão é o correto. Bom, para nós reformados, a aspersão e a afusão são métodos legítimos de administrar o batismo. Os reformadores entenderam que não era necessário imergir, a grande maioria dos reformados entenderam que não era necessário imergir a pessoa em água e que a aspersão em particular representa corretamente aquilo que o batismo significa, a lavagem dos pecados. Então, representa bem o significado do batismo. Também o derramar do Espírito Santo sobre o crente. Então, o batismo por aspersão simboliza isso aí. Eu tenho até uma brincadeira com os amigos batistas, né? De vez em quando eu tenho muitos amigos que são batistas reformados e que batizam por imersão, e aí eu pergunto para eles, quando a gente está discutindo, eu pergunto para eles, se você for batizar alguém e mergulhar até aqui, está batizado? Não. E se mergulhar até aqui?
Está batizado? Também não. Se mergulhar até aqui, está batizado? Não. Então o que importa é aqui. Então é só botar água ali, está resolvido. Não é, porque não é o que importa, né? Então é só botar água ali, está resolvido. Eles riem como vocês também, mas continuam batizando por imersão do mesmo jeito, né? Agora, embora os reformadores praticassem exclusivamente a aspersão e a fusão, eles aceitaram o batismo por imersão como praticado por alguns reformados da época. Ou seja, é assim, nós batizamos por aspersão, e não batizamos por imersão. Mas se você foi batizado por imersão, para nós você foi batizado. Não temos dificuldade com isso. Então, se você foi batizado por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa igreja bíblica, para nós seu batismo é válido. Por isso que nós não temos dificuldade nenhuma com os irmãos batistas reformados, ou os irmãos batistas em geral, né? Uma vez que o batismo nas igrejas batistas cumpre esses 3 requerimentos, como nós entendemos aqui. E por isso nós não rebatizamos quem foi batizado apenas porque foi batizado por imersão. Agora, nem sempre isso é verdade, o contrário, né? Muitas vezes os batistas, eles querem que nós que fomos batizados por aspersão sejamos imergidos para poder ser aceitos. O argumento que eles usam é que a palavra batizar, vem da palavra grega bapto, é o verbo bapto ou o verbo baptizo, que na raiz tem a ideia de imergir. É verdade, mas no Novo Testamento, nem sempre essa palavra, no contexto, ela significa imersão completa. Um exemplo, Jesus disse assim, que os fariseus, quando eles vão para a praça, vão para a cidade, para a praça, fazer compras, quando eles voltam, porque lá eles entraram em contato com gentios, gente impura, pecadores e publicanos, ficaram contaminados, eles não comem enquanto não batizarem camas, vasos, jarros. Então você percebe que a ideia não é de imersão, não imagina o fariseu imergindo a cama, né, para poder purificar, mas a palavra baptizo ali significa simplesmente lavagem. Então, nem sempre o verbo baptizo significa imergir. Você tem que ler o contexto. Às vezes, a palavra baptismos no grego é usada na carta aos Hebreus para se referir às purificações que eram feitas no Antigo Testamento. Só que todas as purificações que eram feitas no Antigo Testamento era ou por afusão ou por aspersão. Salpicar o sangue, ungir com óleo, não tinha nenhuma imersão, ninguém era imergido no Antigo Testamento naqueles rituais determinados por Moisés, mas eram aspergidos. Então, a gente acha esse argumento do verbo baptizo meio um pouco fraco para nos demover daquilo que é a prática, nós entendemos, da maioria dos reformadores de batizar por aspersão. Algumas passagens bíblicas sugerem, não há nenhuma passagem bíblica que seja determinante para essa discussão. Você vai encontrar passagens bíblicas que dão a impressão de que foi por imersão, e você vai encontrar passagens bíblicas que dão a impressão de que foi por aspersão, a ponto de ter igrejas que praticam as duas, né? Imerge ou asperge de acordo com a preferência do freguês. Se o crente está chegando lá e diz, eu quero ser batizado, mas quero ser batizado por imersão, o pastor batiza. Ou então dizer, não, mas eu quero ser batizado por aspersão, o pastor batiza. Também não é assim. A gente acha que, embora tenha versículos que facilitam tanto um lado quanto o outro, mas cremos que a maioria sugere a aspersão. Por exemplo, aqui aquele episódio de Filipe do eunuco, seguindo eles caminho fora, estou lendo Atos 8, 36 a 38, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Essa passagem está aqui porque os irmãos batistas dizem, está vendo aí, ó, desceram a água. Então, imersão. Eu digo, mas peraí, mas aqui os dois desceram a água. Agora imagine Filipe e o eunuco mergulhando, né? E os dois debaixo d'água, Filipe, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, debaixo d'água. Os dois desceram a água. Então aqui não tem nada a ver com imersão, simplesmente de que o rio, ou riacho, ou a lagoa, por onde eles passaram, estava no nível mais baixo do que a estrada. Então parou o carro, desceram até onde tinha água e Filipe batizou o eunuco. Não tem nada aqui que diga que é imersão. Ao contrário, a ideia da aspersão parece mais evidente. Capítulo 10 de Atos, 46 a 47, quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, e enquanto ele pregava, Cornélio era um gentil, centurião romano, o Espírito Santo caiu sobre eles. Aí diz assim, Pedro e os seus companheiros os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Quando você lê essa frase, será que nós podemos recusar a água para esses que creram? Qual a ideia que vem para você? É que a água é trazida, não é? Não de que eles estão indo para a água, mas que a água é trazida até eles, o que favorece a ideia da aspersão. A gente pode recusar a água a essas pessoas, ou seja, trazer a água para que sejam batizados. Aqui em Atos 16, 33, aquele famoso episódio da conversão do carcereiro, Paulo e Silas estavam presos e durante a noite cantando louvores a Deus na cidade de Filipos, houve um milagre, um terremoto, as correntes caíram, eles ficaram livres e o carcereiro que respondia com a vida pela segurança dos presos, perguntou para eles atemorizado, senhores, o que é que eu faço para ser salvo? E a resposta foi, crê no Senhor Jesus e serás salvo toda em tua casa. E aí diz aqui, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, o carcereiro, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. A pergunta é, onde? Aqui é de noite, eles estavam na prisão, isso tudo aconteceu no cárcere. Aonde eles foram batizados? Será que tinha um poço um tanque dentro da prisão para que eles fossem batizados? Não é mais simples imaginar ou entender que foi por aspersão, muito mais prático, muito mais disponível. Esqueci aqui Atos capítulo 2, que fala do dia de Pentecostes. Diz que quando Pedro acabou de pregar, 3.000 se converteram. E aí diz que Pedro falou, vocês têm que se arrepender e você tem que ser batizado em nome de Jesus. E foram batizados mais de 3.000 pessoas. Imagine se o prefeito de Jerusalém ia deixar eles entrar no tanque, reservatório público. Onde é que eles foram batizados? Não tem tanque em Jerusalém para isso. Não tem. Quem já visitou Jerusalém sabe que não tem lugar para imergir 3.000 pessoas, ainda que fosse um a noite toda. Não é muito mais. Alguns acham que Pedro batizou, inclusive, por a fusão, né? Sacudindo água, por conta da multidão. É muito mais fácil você pensar em aspersão do que em imersão. Lá em 1 Coríntios 10, 2, o apóstolo Paulo está narrando a história do povo de Israel no Egito e a saída do Egito, e ele fala daquele momento em que os israelitas, em que Deus abriu o Mar Vermelho, sob o comando de Moisés, e os israelitas atravessaram. Aí Paulo diz assim, os israelitas foram todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. A nuvem em cima, né? E o mar de lado. Então, a ideia da aspersão. Foram batizados na nuvem. A nuvem é aquela nuvem que acompanhava os israelitas no deserto, durante o dia e à noite como uma coluna de fogo.
ela estava em cima. Então, o batismo, com referência a alguma coisa que estava em cima e alguma coisa que estava ao lado. Eles foram todos batizados, inclusive as crianças, né? Todas as crianças também que passaram pelo Mar Vermelho foram batizadas na nuvem e no mar com respeito a Moisés. Então, estas são algumas das passagens que a gente utiliza para justificar a aspersão e justificar por que é que a gente aceita a imersão também. É que, embora nos pareça mais claro a aspersão, contudo, não parece ser definitivo. Por isso, nós aceitamos a imersão como sendo também alguma coisa, uma forma de batismo válida. Agora, sobre o batismo dos filhos dos crentes, não é? Tá certo. Aqui só explicando, eu não batizo bebê, eu batizo filho de crente, é diferente. Vamos lá. Essa é outra questão relacionada com o batismo, sobre a qual não existe unanimidade entre os reformados, a saber, quem pode ser batizado. Mais uma vez, a grande maioria dos reformadores não tinha um problema em incluir as crianças no batismo, os filhos dos crentes no batismo, como sinal da aliança. Com exceção dos batistas reformados, os demais reformados entendem que os filhos dos crentes podem receber o batismo como sinal do pacto da graça e como rito iniciatório na igreja visível. Aí vem a primeira réplica. Mas, pastor, o que é que Jesus Cristo disse? Ide por todo mundo, final de Marcos 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, o batismo é para quem crê. Criança não crê. Então, como é que você vai batizar a criança, uma vez que o batismo é símbolo da fé? Agora, olhe o versículo de novo. Tá bom. Batismo é para quem tem fé. Então, tudo bem. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será o quê? Condenado. Pergunto, criança crê? Não. Então, o que vai acontecer com ela? Se ela morrer? Condenada. Não está dizendo? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Se essa passagem está falando de crianças ou de qualquer outra situação, significa que se a criança não pode ser batizada porque não crê, então ela está condenada porque não crê. O versículo está dizendo isso. Então, qual é a solução para esse versículo? É que quando Jesus mandou os discípulos irem pregar o evangelho, é a primeira geração de crentes. Só tinha gente grande que ia se converter, claro. Então, para aquela primeira geração, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Agora, quanto aos filhos dos que creem, você tem que ler o livro de Atos, como nós lemos aqui, e eu vou até ter algumas passagens aqui que falam do batismo da casa inteira, né? Depois eu vou mostrar aqui. Então, não, aquela passagem, ela não está falando de crianças, porque se tiver, você está condenando todas as crianças, porque exatamente elas morrem sem ter fé, não é? Um bebezinho vai para o inferno porque não crê. Então, a passagem não está falando de crianças ali, tá bom? Agora, é importante observar que o batismo... e o pessoal diz também, pastor, não tem um caso no livro de Atos, que é a história da igreja, de batismo de criança. Me mostre no livro de Atos uma criança sendo batizada. Aí eu respondo geralmente assim: me mostre no livro de Atos um filho de crente em idade adulta sendo batizado, como vocês fazem. Quando é que, nos batistas, quando chega o quê? 12 anos, 13 anos, 14 anos, ele é batizado. Então me mostre no livro de Atos um filho de crente aos 13 anos sendo batizado. Não tem também. O silêncio pode ser usado dos dois lados, né? Então o argumento do silêncio é o pior argumento, especialmente quando ele corta dos dois lados. Se o argumento do silêncio vale, então também você não tem nenhum exemplo para batizar seu filho somente quando ele tiver 13, 14 anos de idade e puder professar a fé, porque não tem nenhum caso assim no Novo Testamento. Ou é o filho do crente ou é o adulto sendo batizado, mas filho de crente em idade adolescente sendo batizado, você também não tem nenhum exemplo no Novo Testamento. Tá certo? Então, vamos lá, pesar os argumentos direitinho.
Bom, é importante a gente observar que o batismo das crianças não representa para os reformados a mesma coisa que representa na Igreja Católica. Isso é, a remoção do pecado original ou mesmo a salvação. Nenhum reformado batiza seus filhos para tirar seus pecados e assim salvá-los. Na Igreja Católica, quando a criança é batizada, o conceito é que o pecado original, a culpa do pecado original é tirada daquela criança e ela recebe a graça infusa. Deus infunde graça àquela criança através do batismo. E essa graça infusa, ela vai ajudar a criança a crescer. Obrigado. Falar em água, está aqui, obrigado. Vai ajudar. Dá para batizar umas 16 pessoas, o pastor está dizendo aqui. Pastor, você me deixou perdido agora, não sei nem onde é que eu estou. Está certo. Na Igreja Católica, o batismo representa a remoção do pecado original e a concessão do que eles chamam no catolicismo graça infusa. Essa graça vai capacitar o católico a participar dos meios de salvação oferecidos pela Igreja, que são os sacramentos, que é o crisma, a confissão ou a penitência, extrema unção, a missa e depois tem ainda casamento e ordens. São 7 sacramentos da Igreja Católica. Na Igreja Evangélica nós temos apenas 2, que é batismo e ceia, só 2. A Igreja Católica acrescentou mais 5 e para que seja eficaz você precisa ter o primeiro, que é o batismo, receber a graça infusa e aí participar para a sua salvação. Às vezes o pessoal chama os presbiterianos de católico manso, porque acha que a gente batiza os nossos filhos, então parece com catolicismo, não é? Mas os católicos também têm muita coisa que os evangélicos creem. Eles creem, por exemplo, na Trindade, nós também. Eles creem que Cristo é o Filho de Deus, nós também cremos. Eles creem na existência do céu e do inferno, nós também. Eles creem no purgatório, nós não. É diferente. Mas tem muita... Só pelo fato da Igreja Católica fazer uma coisa, não quer dizer que ela está necessariamente errada. Agora, no caso, a intenção e o propósito são completamente diferentes. Na Igreja Reformada, nós batizamos os nossos filhos como sinal de que eles fazem parte da Igreja visível. Eles são filhos da aliança, representa a aliança de Deus. No catolicismo, representa a salvação e o início de uma jornada de justificação através dos meios que a igreja oferece. São 2 conceitos completamente diferentes. Então, não chame mais a gente de sorveteriano ou católico manso, tá certo? Que nós não temos mais nada a ver com isso aí. Não temos nada a ver com isso aí. Bom, também é importante observar que os filhos dos crentes que foram batizados na infância, eles só podem participar de todos os privilégios da igreja depois de fazerem sua pública profissão de fé. Quando nós batizamos os nossos filhos, quando eles são crianças, mas eles não podem, por exemplo, participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque tem uma restrição feita pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele diz assim: quem come e bebe do pão e do cálice sem discernir a presença do Senhor, come e bebe juízo, come e bebe para a sua própria condenação. Então tem essa trava de segurança que o apóstolo Paulo coloca na participação da ceia. Para que alguém participe da ceia, ele precisa entender o que é que o pão e o cálice representam. Enquanto a criança não entende isso, ela não deve participar. Mas tem crianças com 9 anos, 10 anos que já entendem o que é que aquilo ali significa e elas então podem fazer publicamente a sua profissão de fé e serem recebidas como membros comungantes da nossa igreja. Lá no Antigo Testamento, né, para ver como a regra era semelhante, todas as crianças eram circuncidadas, ainda que elas não tinham fé e ainda que elas não entendessem o que estava acontecendo, né? Só sentiram muita dor, né? Mas eram circuncidadas. Agora, quando foi instituída a ceia não, a Páscoa, Moisés recebeu a orientação de Deus para dizer ao povo
quando o teu filho perguntar o que é que isso representa, a morte do Cordeiro Pascual, e então tu dirás: éramos escravos na terra do Egito, mas o Senhor nosso Deus nos tirou com mão forte. Então pressupõe que somente quando a criança tinha curiosidade, queria saber o que era a Páscoa, aquele cordeiro sendo sacrificado, somente a partir dali é que ela participava da Páscoa juntamente com seus pais. Então, ela é batizada na infância, mas para participar da ceia, ela precisa chegar numa idade em que ela entende o que a ceia representa, senão ela está apenas comendo um pedaço de pão e bebendo cálice. Muito bem, é por isso que nós esperamos que elas publicamente professem a sua fé. Outra coisa aqui, que é importante você saber, levando em consideração o que ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7,14, nós, da Igreja Reformada, também entendemos que para batizar uma criança é necessário que apenas um de seus pais professe a fé em Cristo Jesus. O que é que está lá em 1 Coríntios 7? O apóstolo Paulo está respondendo uma pergunta que foi levantada pelos crentes de Corinto, dizendo assim: eu sou casado com uma pessoa descrente, posso me separar para poder servir melhor a Deus? Resposta de Paulo: não. Se a pessoa descrente consente em viver com você, não deixe, até porque o casamento é mais antigo do que religião, né? O casamento não foi instituído antes da queda. O casamento é mais antigo do que religião, então você não pode desfazer o casamento em nome da religião. Paulo diz: não, se o descrente quer permanecer, então não deixe. E ele dá os seguintes argumentos: o descrente é abençoado pela sua presença no casamento, Deus trata de maneira especial o descrente, porque está casado com a filha dele ou com o filho dele, e os seus filhos são santos, são de Deus. É isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 7, verso 14, confira. Então, para nós, se um dos pais é crente, a criança pode ser recebida e ela pode ser batizada e seguir todo o caminho. Agora, se nenhum dos pais for crente, você que é avô ou avó, nem traga, né? Porque já aconteceu isso, de vez em quando o avô ou a avó diz assim: ó, meu neto, né, eu queria batizar meu neto. Eu digo: oi, peraí, e os pais da criança? Não, eles não acreditam em nada não. Pode não, né? A responsabilidade é dos pais, não pode ser transferida para quem não seja o pai ou o responsável legal pela criança. Bom, vamos lá para alguns textos bíblicos. Gênesis 17, de 9 a 12, Deus disse a Abraão: guarde a minha aliança, você e sua descendência, por todas as suas gerações. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. Todo mundo sabe, eu não vou explicar o que é, carne do prepúcio. E isso servirá como sinal da aliança entre mim e você. O menino que tiver 8 dias será circuncidado entre vocês. Mas peraí, Abraão. Você vai circuncidar uma criança de 8 dias que não entende a aliança, que não entende a graça de Deus, as promessas de Deus? Sim. Ele faz parte do povo de Deus. Se os seus pais são filhos de Deus, se os seus pais estão na aliança, as crianças estão incluídas também. Menino de 8 dias, portanto, era circuncidado. Gálatas capítulo 3, verso 9 e 14. Os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, para que a bênção de Abraão chegue aos gentios, para que em Cristo nós recebamos pela fé o Espírito prometido. Romanos 4, de 11 a 12. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não tinha sido circuncidado. Agora pensa aqui um pouquinho. Olha o que é que Paulo diz que é a circuncisão. Abraão recebeu o sinal da circuncisão, que é selo da justiça da fé. Deus nos justifica pela fé em Cristo Jesus. O selo disso é o batismo. No Antigo Testamento, o selo disso era a circuncisão. Circuncisão que era aplicada em crianças de 8 dias. Veja só, o símbolo da justiça da fé, o símbolo da salvação pela fé, era aplicado a crianças de 8 dias. Pergunta:
Por que nós não podemos fazer a mesma coisa com nossos filhos? Aliás, aqui, muitos crentes não entendem que na transição do Antigo Testamento para o Novo, 3 coisas fundamentais foram mudadas. Primeiro, o sábado foi transmutado para domingo por conta da ressurreição de Cristo nesse dia. Segundo, a Páscoa, ela foi mudada pelo próprio Jesus para a ceia do Senhor. Nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. Quantas vezes nós quisermos, mensalmente nós fazemos isso aqui, podia ser todo domingo se a gente quisesse. Mas a Páscoa, ela foi passada para a ceia do Senhor. E a circuncisão, ela foi mudada para batismo. Então, Deus sempre teve um único povo, os sinais da aliança sempre foram os mesmos, só que eles tiveram formas diferentes nas 2 administrações, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mas eles simbolizam a mesmíssima coisa, apenas mudaram de forma. A razão, alguém pergunta, por que a circuncisão então virou batismo? Porque o batismo é mais inclusivo e é melhor expressa a ordem de pregar o Evangelho ao mundo inteiro. Na circuncisão, as meninas não eram circuncidadas, é óbvio, elas estavam incluídas, mas na nova aliança, na nova administração do batismo, elas recebem o batismo juntamente com os meninos, ou as mulheres juntamente com os homens. O batismo representa melhor esse aspecto universal e inclusivo do cristianismo. Atos 2, 38 a 39, arrependam-se, sermão de Pedro, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para a remissão de pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, olha aí, é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o nosso Deus chamar. E 7,14 de 1 Coríntios eu já li. No livro de Atos, você tem, no capítulo 16, a história da conversão de Lídia, que diz que ela foi batizada e toda a sua casa. No mesmo capítulo, a conversão do carcereiro, que é dito que foi batizado ele e toda a sua casa. Em 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que batizou a casa de Estéfanas. Pergunto, se tivesse criança na casa, não teria sido batizado? Casa, família, né? Toda a família foi batizada. Não está dizendo que tem criança, mas se tivesse, teria sido. Porque era assim que os judeus faziam no Antigo Testamento. Incluíam seus filhos na aliança e em todas as atividades religiosas. E por fim, batismo e salvação é minha 4ª parte dessa aula. Samuel agora misturou as águas aqui, não. O calor está muito grande, né? Fico me lembrando de uma piada aqui, que eu devia contar não, né, pastor, uma piada? Não, né? Conta ou não, gente? Conta. Chegou a hora, tem a ver? Não, tá. Não, foi assim. Era numa igreja presbiteriana e chegou a hora que os filhos dos crentes que tinham sido batizados fossem fazer a profissão de fé. Então eles fizeram a classe, né? Faz uma classe preparatória e eles faziam um exame. Aí tinha um menino lá chamado Pedro, que era meio assim, desligado e tal. E aí o pastor começou a fazer perguntas e Pedro não passou. Pedro não respondeu as perguntas, ele ainda não entendia direito. Aí foi aquela tristeza, porque Pedro era muito querido, né, dos amigos. Aí naquele culto, né, de recepção dos novos membros, aí lá para frente foram todos os adolescentes, professaram a fé. Na hora de começar, a igreja toda se levantou e começou a dizer: dá uma chance para Pedro, dá uma chance para Pedro. Aí o pastor ficou comovido com aquilo e disse: tá bom, Pedro, vem cá. Pedro, me diga quais são os 4 evangelhos. Aí Pedro pensou, disse: Mateus, Marcos, Lucas e João. A igreja toda se levantou e disse: dá outra chance para Pedro, dá outra chance para Pedro. Vocês não entenderam nada, né? A igreja que não entendia de nada mesmo, né? Bom, tudo bem.
Essa foi horrível, não foi, pastor? Foi fraca, né, pastor? Tá bom. Vou melhorar, é que eu sou estagiário. Vamos lá. Bom, batismo e salvação, e com isso eu encerro e a gente vai ter um período de perguntas e respostas. Na teologia reformada, o batismo não salva ninguém, por mais importante e significativo que o batismo seja para nós. Salva ninguém. Esse fato não deveria levar as pessoas que professam ser discípulos de Cristo a deixar de batizar-se ou deixar de batizar seus filhos. O fato de que não salva não quer dizer que não seja importante, que não seja relevante, significativo para a nossa fé e para o nosso testemunho. Agora, existem pessoas que foram batizadas, mas que não são salvas. Elas cresceram na igreja, foram batizados na infância, fizeram a sua profissão de fé quando chegaram 14, 15 anos de idade, mas, na verdade, nunca passaram por um processo de conversão legítimo. Meu caso, eu fui batizado na infância, fiz minha profissão de fé quando eu tinha 16 anos de idade, me desviei aos 17 anos de idade, voltei só aos 23. Então, mesmo que eu tenha passado por todo esse processo, fui batizado, fiz a profissão de fé, mas eu não era crente. Então, não assuma que seu filho, porque foi batizado e porque ele quer fazer a profissão de fé, não assuma com isso que ele é crente, tá? Você tem que sondar e ver se ele realmente entende o Evangelho e se ele dá mostras de regeneração e salvação. Por outro lado, é possível que tenha pessoas que estejam salvas pela fé em Cristo Jesus, mas por motivos alheios à sua vontade ainda não foram batizados. Eu penso no ladrão na cruz, que foi salvo sem batismo. Mas se ele tiver, o pessoal pergunta, não é? O ladrão na cruz morreu sem ser batizado. Ele foi para o céu, porque Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Mas se ele tivesse descido da cruz, ele teria sido batizado. A primeira coisa que ele ia fazer era se identificar como discípulo de Cristo Jesus, a quem ele professou na cruz. Então, havendo motivos impeditivos gigantescos, a gente entende porque é que um crente verdadeiro não se batiza. Mas não tendo motivo, que causa possa haver para que você não assuma publicamente que você é discípulo de Cristo? E o batismo é a forma para isso, embora o batismo não salve. Uma pessoa que foi genuinamente convertida, ela com certeza vai querer ser batizada. Assim, ainda que o batismo não seja necessário para a salvação, ele é usado por Deus para conferir graça à pessoa batizada. Essa graça se refere às influências do Espírito Santo na vida da pessoa, recebidas no batismo ou depois dele. Terceiro e último ponto aqui: alguém que já foi corretamente batizado não precisa ser batizado outra vez. Nós já vimos que os requerimentos do batismo são que seja água, trindade, ministro do Evangelho de uma igreja genuinamente evangélica. A questão da forma do batismo não é crucial para nós, portanto a gente não rebatiza evangélicos. Alguns reformados de convicção batista praticam isso, mas em alguns casos até mesmo os que vieram de outra denominação, ainda que batizados por imersão. Tem alguns batistas que rebatizam até gente que veio de outra denominação, mesmo que tenha sido por imersão. Agora, chegamos aqui num ponto polêmico, que é o último. As pessoas oriundas de seitas que negam a trindade, nós não aceitamos o batismo delas. Por exemplo, Testemunho de Jeová, os mormons, no espiritismo e outras linhas e religiões que não creem na trindade, tem batismo, mas não creem na trindade, a gente rebatiza. Ou outras igrejas que são claramente seitas, se dizem cristãs, mas sustentam doutrinas contrárias à palavra de Deus. E aqui a grande questão é o catolicismo romano. Houve discussão entre os reformadores sobre o rebatismo de católicos. Alguns reformadores achavam que não precisava rebatizar católicos, porque era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e era com água. E era a igreja cristã que veio durante séculos. Então, alguns não queriam rebatizar. Outros
entenderam que era necessário rebatizar. À medida que o tempo progrediu, à medida que o movimento reformado foi avançando, ele então começa a ser mais exigente nesse ponto, uma vez que vai ficando, especialmente depois do Concílio de Trento, ficou claro que o catolicismo ele não aceitaria nada do que os reformadores disseram. Inclusive, lá um dos artigos de Trento diz: anátema, maldito, todo aquele que disser que a salvação é somente pela fé. Então, até o dia de hoje, nós estamos debaixo desse anátema da Igreja Católica, que não nos considera como irmãos, no máximo como irmãos separados depois do Concílio Vaticano II, mas é só conversa, porque na prática ela não revogou nenhum dos itens do Concílio de Trento, que foi o concílio que anatematizou os reformados, os protestantes e os evangélicos, dizendo que eles estão debaixo da condenação de Deus, porque dizem que a salvação é somente pela fé, como nós de fato dizemos. Então, para nós não é uma igreja irmã. Então, quem vem do catolicismo, nós rebatizamos, porque para nós é seita. Continua nos mesmos erros que a reforma levantou e, portanto, nós não podemos aceitar o batismo católico. Quem vem do catolicismo, ele é rebatizado, pelo menos nas igrejas presbiterianas, entendemos, mais reformadas e mais firmes. Vamos orar, gente, e vamos abrir a palavra aqui para vocês fazerem perguntas. Pai, o Senhor promete nos abençoar e aos nossos filhos. E nós colocamos o símbolo da aliança nos nossos filhos, confiantes de que eles são teus e que o Senhor haverá de agraciá-los e cuidar deles. Nós oramos por eles, oramos por todos aqueles que já foram batizados, já professaram a sua fé, para que eles deem um testemunho verdadeiro, para que não envergonhem o bom nome de Cristo, que foi invocado sobre eles por ocasião do batismo. Ajuda-nos, ó Deus, a conviver com irmãos que pensam diferente disso. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, por conta do avançado do tempo, não estou fugindo da raia não, tá? Vamos fazer apenas 5 perguntas, tá bom? E cada pessoa tem direito a uma pergunta. E hoje eu estou fazendo, assim, dando uma oferta especial. Cada pergunta vai ter uma resposta. Então, estamos resolvidos. É só levantar a mão. Vamos lá. Ana. Olá, senhor. Eu quero saber sobre já que o sacramento é o mesmo no Antigo e no Velho Testamento, Antigo e Novo Testamento, a circuncisão e o batismo, e sobre o caso do filho de Moisés, que a Zípora teve que circuncidar quando ele era mais novo, porque senão teria sangue derramado, alguma coisa parecida. Certo, esse é um episódio que está lá no livro de Êxodo. Deus mandou que Moisés fosse ao Egito para libertar o seu povo. E no meio do caminho, o anjo do Senhor encontrou, é um texto difícil isso aí, viu? Tinha que ser logo você, minha filha, para trazer isso aqui. Diz lá o texto que o anjo do Senhor encontrou Moisés e queria matar Moisés. E a razão é que ele não tinha circuncidado o seu filho mais velho. Ele tinha circuncidado o mais moço, que era Gerson, se não me engano, mas o outro, esqueci o nome agora, é o nome desse aí, que ele não tinha circuncidado. Zípora, que era a esposa dele, entendeu por que é que o anjo do Senhor queria matar Moisés, se adiantou e circuncidou o menino. E jogou a pele nos pés de Moisés e disse: você é para mim um esposo sanguinário. Ela não era judia, ela provavelmente não cria na circuncisão, mas sabia da crença de Moisés, entendeu o porquê. Porque se Moisés estava indo libertar o povo de Deus da escravidão, o mínimo que ele podia ser era circuncidado, provavelmente ele era, não é? Quando criança, na casa dos seus pais, e ter circuncidado os seus filhos. Então, essa foi a razão pela qual Deus se irritou contra Moisés, porque Moisés não seguiu o sinal da circuncisão no seu filho. Tá bom? Como o quê? Essa é uma pergunta. Moisés, veja só, ela está perguntando por que Moisés não quis fazer. Eu não sei por que Moisés não quis fazer. Eu posso pensar no seguinte: ele tinha 40 anos quando ele saiu do Egito e passou 40 anos no deserto, lá junto com seu sogro,
que era um sacerdote midian. Tinha 80 anos quando Deus aparece e manda ele voltar para o Egito. Então, durante esses 40 anos, sozinho, ele vai relaxando, vai deixando de lado aquilo que ele cria, né? E aí entrou esse descaso, como alguns pais fazem também. Tá? Você fez 2 perguntas, viu? Não podia, não. Então, vamos lá. Quem? Por favor. Pastor, queria fazer uma pergunta, mas eu não quero deixá-la confusa. Mas eu abro no texto de Mateus 3, que eu sempre li essa passagem, sempre tive esse entendimento, em que João Batista estava pregando e chamando ao arrependimento e batizando o povo. E no versículo 5 diz: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E no final do capítulo, Jesus chega para ser batizado por João, e ele diz que Jesus, batizado, no versículo 16 diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Nesse caso aqui, de todo o povo e de Jesus, eles foram batizados por imersão, por aspersão, ou não tem diferenciação? Não dá para dizer, porque o saiu logo da água, quer dizer, saiu do rio. Quem já visitou, sabe que o Rio Jordão, ele tem lugares extremamente rasos, lugares que a água chega até aqui, e alguns pontos mais profundos que você dá para imergir. Então, quando diz saiu logo da água, não quer dizer assim, Jesus foi batizado e aí saiu logo da água. Não faz sentido, ele saiu logo do rio. E ali o Espírito Santo veio como pomba sobre ele. Então, pode ser interpretado dessa maneira. Então, o texto não é decisivo é um dos textos prediletos dos imersionistas, mas ele não é decisivo sobre isso. Pode. É uma pergunta só, viu, pastor? Mesmo que o senhor é pastor, é a mesma regra, não tem isso não. Só adicionando aí ao que o Adicione. senhor falou, é que mesmo que fosse, o que não é, o senhor está absolutamente certo em relação a isso, mas mesmo que fosse, o batismo de Jesus não é o mesmo de João, confundido com o batismo cristão. Isso aí. E a prova disso é Atos 19, quando Paulo encontra discípulos que foram batizados por João Batista, e ele batiza novamente, porque agora é um outro batismo. Pastor, sua resposta me lembrou de acrescentar alguma coisa. Veja só, João Batista aparece no Rio Jordão batizando. De onde é que João tirou essa ideia? João criou o batismo? Não. Durante o período intertestamentário, os judeus começaram a praticar o batismo nos prosélitos. Se um grego, um latino, alguém de outra nação quisesse se tornar judeu, ele, além de se circuncidar, ele tinha que ser batizado. Por isso, quando João disse aos fariseus, vocês têm que se batizar, eles disseram, nós temos como pai Abraão, você está tratando a gente como se fosse um prosélito, um pagão. Aquela indignação dos fariseus contra João é porque o batismo era para quem era gentil. Então João Batista não criou o batismo. Então os judeus é que batizavam. E como é que os judeus faziam as suas cerimônias religiosas? Já disse aqui: aspersão ou afusão. Todas as lavagens judaicas do Antigo Testamento eram feitas por aspersão. O batismo dos prosélitos, provavelmente, quase que certamente, era por aspersão. E era o batismo que João praticava. Tá bom? Vamos lá? Próximo. Vamos lá. O senhor citou o texto do etíope com Filipe. Nesse contexto histórico dessa época, hoje a gente tem tribos etíopes que são da Judéia. Eles creem em Cristo Jesus ou não? No caso, o etíope, ele era um prosélito. Ele morava no norte da África. Lá lembra que lá estava a cidade de Alexandria, que era uma cidade que tinha uma grande concentração de judeus. Os judeus estudavam a lei e eles iam 3 vezes ao ano a Jerusalém para adorar conforme a lei de Moisés mandava. E foi uma dessas vezes que Filipe encontrou o etíope voltando de Jerusalém, onde ele tinha ido adorar e fazer sacrifício. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías
e não estava entendendo, estava lendo exatamente o capítulo 53, onde Isaías descreve a morte do Messias pelos nossos pecados. Filipe ouviu ele e perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: se ninguém me ensina, como é que eu vou entender, né? Sobe para cá. Aí Filipe subiu no carro e explicou que Isaías não estava falando de si, mas Isaías estava falando do Messias. E o etíope creu que Jesus era o Messias esperado por ele, inclusive, porque ele não era judeu, mas praticava o judaísmo. E foi batizado imediatamente depois dele declarar que cria que Jesus é o Filho de Deus. Então, não sei se respondi sua pergunta. Era isso que você estava perguntando? Sim, eles praticavam o judaísmo, mas precisava crer que o Messias era Jesus, senão não adiantava nada. Tá bom? Cleandro. Pastor, apenas na questão de crianças sendo batizadas, a Bíblia também diz que herança dos pais são os filhos, não é isso? Isso. E sendo herança para os pais dos filhos, é nesse contexto também que eu acredito que faz sentido o batismo para as crianças. Sim. Faz sentido isso? Sim. São herança do Senhor, né? E nós... Agora, é bom lembrar que, embora os irmãos batistas, eles não batizem os filhos, eles apresentam as crianças na igreja e dizem que é baseado na apresentação. Está lá, diz que é bíblico, porque está lá que Jesus foi apresentado no templo. Não é verdade? A gente também diz para eles: sim, mas Jesus também foi circuncidado com 8 dias. Então, tem base para as duas coisas, né? Se fosse simples, não tinha briga de batista e presbiteriano, né? Última pergunta. JB. Em inglês ou português, JB? Pode ser português. Em primeiro lugar, que camisa é essa? Alguém sabe o que é isso aí? London, 1689? Quem é que sabe o que é isso aí? O que é que aconteceu de Londres, 1869? Vamos lá. A Confissão de Fé Batista, que é reformada. Segurem as pedras aí. Na questão do batismo. Vamos lá. Vamos lá que eu vou... Não foi planejado não, tá? Mas essa camiseta é em homenagem ao pastor Samuel. Não, eu tenho uma pergunta sobre Marcos 16. Marcos 16, sim. Não é polêmica a pergunta, tá, gente? Vamos... sobre a questão, que o senhor citou esse texto, os que creem na regeneração batismal, é um dos textos que eles mais batem em cima, que o senhor fala, né? Que quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. E eles usam isso para defender a salvação pelo batismo. Eu vou falar o que eu diria contra isso e eu queria ouvir o que o senhor me corrija. A primeira coisa é que tem a questão do debate dos manuscritos, que o final de Marcos, de 9 a 20, alguns manuscritos têm, outros manuscritos não têm. Isso. E o segundo ponto é que se você defende salvação pelo batismo, você está negando justificação pela fé. Então, Perfeito. isso é o que eu diria. Eu queria saber o que o senhor me corrige nisso. Corretíssimo. Aquela passagem, o que JB está dizendo é que essa passagem, ela não consta em alguns manuscritos antigos do final do Evangelho de Marcos. Então, aquela parte do verso 19 até o final, onde está, inclusive, a ordem para ir e pregar o Evangelho e batizar, não aparece em alguns manuscritos mais antigos, mas aparece na maioria dos manuscritos a partir do século VI, VII e assim por diante. Então, existe polêmica sobre se ele foi escrito por Marcos ou não. Deus poderia ter usado um escriba para fazer um final. Você vê que o que está no final de Marcos 16 é um resumo do final de Lucas, de Mateus e da introdução de Atos. Então, não ensina nada novo e não nega nada que já foi ensinado. Então, não teria problema, como não temos, em aceitar em nossas Bíblias, embora você vai notar na sua Bíblia que está entre colchetes, exatamente porque existe algum questionamento sobre a veracidade. Eu não tenho dificuldade com isso. E a segunda questão é que você está correto. Quando a regeneração batismal, ela nega a justificação pela fé, que é um ponto central da teologia bíblica, não vou nem dizer reformada, da teologia bíblica. Nós somos justificados pela fé. Se o batismo regenera, está excluída a necessidade de fé e a instrumentalidade da fé. Então a resposta está absolutamente correta. Obrigado. Foi a última, né?
Muito obrigado, gente, pela paciência de vocês. Se tem um aviso, não sai agora, que o pastor Samuel tem um aviso. Pastor, Deus abençoe. Obrigado. E aí a gente ora. É só reforçar o aviso para os pais irem falar com o Tiago, os pais que estão com os filhos lá, irem conversar com o Tiago, que ele quer conversar com vocês, tá certo? E agora, como é que está o almoço aí? Eu acho que já está, pela hora já deve estar pronto, né? O estagiário hoje se estendeu demais. Tá, podemos orar? Podemos orar? Ok, então vamos orar. Deus amado, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo espírito de amor e tolerância que a gente, pela tua palavra, tem com aqueles irmãos que pensam diferente. Nós amamos os nossos irmãos batistas e nós te pedimos que, como igreja, sejamos instruídos para entender o porquê nós pensamos assim. Te agradecemos pela clareza, pela tua palavra, pelos nossos símbolos de fé, e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor cuide dos nossos filhinhos, dos filhos da aliança do Senhor, para que eles possam crescer jamais se desviando do Senhor, que possa chegar aquele dia tão esperado, Senhor Deus, em que eles por si mesmos resolvem professar a sua fé em Cristo e declarar diante do mundo e diante do próprio Senhor que o Senhor é o Salvador da vida deles. Mas obrigado porque antes disso acontecer, porque eles são nossos filhos, eles fazem parte da tua aliança, eles fazem parte do teu reino e do teu corpo. Por isso nós oramos apresentando eles diante do Senhor. Te oramos assim no nome. Abençoa também o nosso almoço, que o Senhor abençoe o nosso momento de comunhão. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém.